vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, vamos falar hoje sobre um personagem muito conhecido dos irmãos, que para mim eu amo muito, porque eu amo a palavra do Senhor e esse personagem traz grandes lições de vida para cada um de nós. Lucas capítulo 18, verso 35 ao 43. Lucas 18, verso 35 ao verso 43. Se os irmãos não se estão sentindo constrangidos, eles colocam a pé e escutam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: tem como epígrafe a cura do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendicando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu vejo. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Pai tremendo, tu és maravilhoso, tu és Deus santo. Tu és um Deus, ó Pai, que fala aos nossos corações. Pai, fala conosco essa noite, Pai, que eu possa esconder atrás da tua cruz. Que toda alma, meu Pai, que todo espírito seja cativo do Espírito Santo agora. Toda alma cativa, Pai, para receber a tua palavra. Pai, no nome de Jesus é que eu te peço, ó Pai. Amém. Irmãos, eu estava quando eu recebi o convite pelo pastor, eu estava meditando sobre essa palavra. Há vários dias Deus já estava me incomodando sobre essa palavra. Hoje vai ser esse dia que Deus vai falar comigo através dessa mensagem. Eu já estava no coração, sentindo vontade de falar sobre esse assunto. E o Senhor me despertou mais e mais. Eu comecei a estudar sobre essa história que os irmãos conhecem, uma história que está narrada tanto nos 3 primeiros livros que nós chamamos, quando nós vamos na escola, como os livros sinóticos, que é o Mateus, Lucas e Marcos, que tem uma maior conexão entre si, falando sobre a vida, sobre o caráter, sobre a morte de Jesus e sobre a ascensão de Jesus. Então nós vemos aqui a mesma história nos 3 livros, só que Mateus mostra a 2 cegos, enquanto que Marcos e Lucas falam da menção somente do cego, a ponto que Marcos dá até o nome deles, que nós conhecemos como o cego Bartimeu, que na verdade o nome dele não é Bartimeu. Bar significa filho de, e Timeu, que ele era filho de Timeu. E estudando essa palavra, 2 coisas me chamou a atenção: por que o nome de Timeu é mencionado na história, e por que também somente Mateus menciona 2 cegos. E aqui está um texto tremendo, que é chave para os estudiosos de Bíblia. Nós estivemos na escola, vocês já ouviram falar nisso, que já estão na escola. E aqui está um texto chave que os teólogos, que é contra a palavra do Senhor, usa para dizer que a Bíblia não é inspirada, que esses capítulos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, não tem uma conexão, que não é um dos livros realmente inspirados por Deus. Irmãos, eu não vejo isso da minha forma. Irmãos, a verdade é que eu estava estudando sobre esse assunto e percorri sobre as histórias de Flávio José, sobre alguns livros de Flávio José, que alguns historiadores da época de Jesus, a qual tem para nós grandes álbuns de conhecimento sobre o tempo de Jesus. E eu aprendi algo nas histórias, eu aprendi dentro da história uma nova história. E eu vejo que eles mencionaram essa história durante os
cego de Jericó, ou falava somente do pai de Bartimeu, sobre Timeu. E eu vi naquela história que eu estava estudando ali, dentro dessa história desse cego que traz uma menção tremenda para as nossas vidas de hoje, eu vi que Bartimeu é uma história, um milagre que muito mais além do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Tem uma história linda por trás disso, e que a Bíblia não fala, que a Bíblia, o escritor da Bíblia, ou seja Lucas, ou seja Mateus, ele tem uma dimensão, ele tem um povo específico para ele falar sobre aquilo, mas tem um pano de fundo sobre a história, e a história diz que Bartimeu era filho de Timeu, e que o povo de Israel naquela época, ele estava sob o governo romano, e estava tentando se livrar daquela opressão romana sobre eles, e cresceu-se um grupo de nome Zelote, e esse grupo Zelote lutava tentando desestabilizar o governo romano daquela região da cidade de Jericó e na região de Jerusalém. E a história diz que Timeu, o pai de Bartimeu, era o líder dos zelotes, e ele se levantou usando uma estratégia tremenda. Ele ia para as beiradas junto com seus exércitos, ia para as beiras dos caminhos e junto com o seu exército, e quando vinham os soldados de Roma trazendo todo aquele impostos cobrados de uma forma exorbitante do povo e trazendo os seus ouros, o exército de Timeu, ele guerreava contra aquele soldado, matava todos os soldados de Roma e roubava aquele ouro e ia para as aldeias e distribuía metade daquela riqueza com os pobres. E isso trouxe para Timeu uma notoriedade e ficou famoso. E o governo de Roma, vendo que estava tomando prejuízo com essa situação, estava vivendo ali, levantou sua proposta: aquela pessoa que entregar esse grupo de agitadores, eu lhe darei grande riqueza em ouro, e eu darei um cargo tremendo diante de Israel, diante do povo. E a história diz que um homem chamado Zaqueu, a história que eu estava estudando, não sei se é verdade, diante dos historiadores, eu tive lá na época, mas a história diz que um homem chamado Zaqueu, ele ouviu que Timeu estava tramando que havia um grande carregamento de ouro para a cidade de Jerusalém, e a história diz que esse homem chamado Zaqueu, esse homem ouve, que era ainda jovem, ouve essa história e vai ao governo de Roma e entrega Timeu e fala: ele vai fazer isso, isso e isso. E o governo de Roma se prepara para retrucar e tentar matar Timeu e aquele soldado. E Timeu, não sabendo dessa história, foi no exato momento, foi no lugar que tinha programado para que pudessem pegar todo aquele ouro e repartir para os pobres, mas aconteceu algo diferente. E aconteceu que quando ele foi atacar, os soldados de Roma, que eram em maior quantidade, matou todos os soldados de Timeu e pegou Timeu e levou para Jerusalém vivo. E também consigo pegou toda a sua família, seus filhos. Pegou e matou seus filhos, deixando somente um filho. E logo depois ele foi crucificado. Timeu foi crucificado, mas antes da sua crucificação, ele teve que ver seu filho sendo furado os olhos com um punhal. E a história diz que aí começa a se dizer o nome de Bartimeu, porque toda aquela pessoa soltaram Bartimeu na cidade. E todas as pessoas que viam Bartimeu, aquele homem, falaram assim: está aí o filho de Timeu. E todo aquele que se levantar contra o exército de Roma vai morrer da mesma maneira e acontecer da mesma maneira. E eu vejo a história que daí 32, 33 anos, a história diz que começam rumores, começa um barulho na cidade de Jerusalém. E Timeu estava num lugar estratégico. Bartimeu estava num lugar estratégico, na cidade chamada Jericó. A cidade de Palmeiras não é aquela cidade propriamente que Josué destruiu junto com o seu exército e amaldiçoou ela. O rei daquela autoridade, que era Jesus, esqueci o nome, Herodes pegou uma certa distância e construiu uma nova Jericó. Essa nova Jericó era uma cidade riquíssima, uma cidade cheia de casas importantes, onde os moradores daquele país moravam, aquelas pessoas mais importantes. Era uma cidade portuária, onde mais ou menos tinham 100 mil habitantes. E
aquele mendigo começa, nas beiras da cidade, começa a mendigar de uma forma estratégica, bem estratégica, e começa a mendigar. E nesse momento que ele começa a ouvir algo, alguém dizendo: está tendo um homem por aí, um homem de Nazaré, e esse homem, por onde passa, esse homem, algo acontece, milagres acontecem. Por onde eu ouvi falar que ele foi em Naim, e tinha uma viúva em Naim, e essa viúva tinha um único filho, e o filho dela tinha morrido, e ele orou para esse morto, e esse morto ressuscitou. Eu também ouvi falar que ele chegou numa cidade, pegou um barco e foi para a aldeia de Gadara, e chegou em Gadara e tinha um demoniado, e não era um só demônio, era legião de demônio. E esse demônio, quando Jesus chegou nesse lugar, esse demônio desceu do sepulcro, um pouco que despido, e chegou perto de Jesus e prostrou, e disse para Jesus: o que tu viesse fazer aqui? Tu viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus sai dele, e o demônio tem que sair. O que eu quero dizer é que não importa se é um, se é dois, se é três, se Jesus chegou, o demônio tem que sair, ele tem que bater em retirada, porque o poder é do Senhor, o poder está todo nas mãos dele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação está na mão de Jesus. E também ouvi dizer que Jesus, nas 10 cidades de Decápolis, Jesus era lançado, as pessoas ao pé de Jesus, a ponto de as pessoas encostarem em Jesus e as pessoas eram libertas. Eu ouvi dizer também que Jesus passava ali junto da multidão, e uma mulher que sofria de fluxo de sangue durante 12 anos, estava a ponto de morrer, desenganada dos médicos, e ela simplesmente tocou nas roupas de Jesus e foi curada. E o cego Bartimeu ouvindo aquela coisa, e a fé dele foi crescendo, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele foi crescendo espiritualmente ali, e a fé dele, e daí a momento, Jesus nunca quis passar. A Bíblia diz que Jesus nunca quis passar sobre Jericó, nunca quis ir naquele lugar, até que do dia a qual Jesus ia ser glorificado, Jesus resolve num momento passar por Jericó. E Bartimeu estava à beira, mendigando, e começou a ouvir aquele barulho da multidão, e começou a perguntar: quem alvoroçou o cego? E o cego ficou agitado. O que está acontecendo nesse lugar? O que é isso? O povo dizendo: glória a Jesus, glória ao Rei, glória ao Nazareno, a Jesus de Nazaré, aleluia ao Jesus de Nazaré. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Uma coisa que eu aprendo aqui, que eles disseram algo errado, algo que parece que não é corriqueiro. Eles estavam dizendo para Bartimeu: Bartimeu é simplesmente mais um profeta, pode vir. Vamos fazer uma pergunta, Bartimeu: pode vir alguma coisa de Nazaré? É mais um profeta que está passando por aqui. Bartimeu falou assim: esse povo é mais cego do que eu não consigo ver as coisas, não consigo ver as árvores, não consigo ver nada, mas eu consigo enxergar que ele não é mais um profeta, ele é o filho de Davi, ele é o rei por excelência, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o cego começou naquele momento, começou um clamor tremendo. Irmãos, eu aprendo algo tremendo com esse cego aqui, que eles encontram, era uma massa só, uma adoração só. Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus de Nazaré. Bartimeu começou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma adoração diferente, das pessoas. E aquela multidão começou a adorar, aquela multidão começou a ficar agitada com aquela adoração diferente. Irmão, se você quer sacudir a terra e controlar e chamar a atenção de Jesus, adora diferente, começa a fazer uma adoração diferente, porque Deus, uma coisa que Deus tem buscado na terra é adorador diferente, homens que pregam diferente, homens que falam a verdade, homens que pregam sem TV, homens que adoram sem TV. Irmãos, o que acontece? Quando o Bartimeu está adorando daquela intensidade, com adoração diferente, começam a se levantar contra. Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Não incomoda o mestre, irmão.
Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando muitas das vezes acontece na igreja, quando levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, e começa a fazer as coisas diferentes, começa a fazer aquilo que Deus quer, rapidamente vai achar um para puxar o tapete. Mas não importa, irmão, não importa que tenta puxar o seu tapete, Deus está com você, Deus vai te ouvir, não importa que Ele está longe, talvez Jesus estava longe, e Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, e as pessoas falaram, ele não pode ouvir, ele pode não ouvir com o ouvido aqui, mas na eternidade Deus está ouvindo o seu clamor. Eu ouço aqui nesse lugar um clamor de Bartimeu, na Magalhães. Agora é diferente. Não importa quem está do seu lado, não importa que aquele momento quando você começa a glorificar Deus, começar a ficar com a cara como que tomou suco de limão sem açúcar, não importa, glorifica Deus, faz o seu culto diferente, porque Deus agrada daqueles que adoram diferente. Deus está nesse lugar. Uma coisa que eu aprendo tremendamente, irmão, se eu vou dar o tema dessa palavra, um grito que parou Jesus. Um grito que parou Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é esse que está no seu meio? Vocês estão tapando ele? Quem é esse que está gritando aí? Eu ouvi algo diferente. Eu estou acostumado, irmão. Até mesmo isso, era uma multidão que rodeava Jesus. Todo mundo estava clamando por milagre, mas todo mundo não sabia glorificar Deus, todo mundo ia naquela coisa, aquelas vergonhas, todo dia. Mas quando você faz algo diferente, irmãos, Deus não está nem aí com pessoa que não está nem aí com Ele. Deus não está nem aí, Ele não vai te ouvir se você não faz coisa diferente, irmãos. Glorifica a Deus de uma forma tremenda, a ponto de alcançar o coração de Deus. Aquela viúva, irmãos, todos esses milagres da Bíblia, a pessoa teve que, esse é o lugar de hoje, irmãos, extravasa. Faça algo diferente para Deus. Começa a fazer algo diferente. Se você não vem na quarta-feira, começa a vir. Se você não glorifica a Deus, comece a glorificar a Deus. Bartimeu conseguiu a vitória dele por causa da insistência. Sabe por que muitos de nós não receberam nossas vitórias? Porque desistimos muito fácil. Desistimos muito fácil das nossas vitórias. E Deus quer nos dar vitória, mas nós ficamos tranquilos. Irmãos, Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos uma oração e sejamos insistentes, buscando a presença dEle. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão tentava abafar, irmãos. O que temos visto hoje em dia nas igrejas é tentando abafar os Bartimeu, aquelas pessoas que se levantam em adoração, em louvor, em ousadia, e rapidamente tentam abafar. Irmãos, cuidado com abafar Bartimeu na igreja. Cuidado com abafar o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Não critica. Se você vê algo diferente, não critica, simplesmente aceita, porque o Espírito Santo faz o que Ele quer. Ele é o dono, é o patronato que é dono da igreja, é o Espírito Santo que é dono da igreja. E aquele século nos traz uma lição tremenda. Ele estava ali, insistindo, e a multidão tentava cercar. E Jesus veio para ele e falou assim: não traga. Aquelas mesmas pessoas que estavam tentando abafar ele, tentando falar que ele calasse. Jesus virou para eles: traga-o, traga-o até mim. Jesus virou para ele e falou assim: o que queres que eu te faça? Deus faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E tem a minha Bíblia aqui não fala, mas eu tenho uma outra tradução que fala assim: Rabi. Outros falam Raboni. O que quer dizer isso? Tem 3 conotações aí. Em Israel é usado Rabi e Raboni. Rabi é aquela pessoa que está cursando faculdade, aquele que iniciou na faculdade. O Rabi é aquele que já cursou a faculdade e é professor. O Raboni é aquele que já cursou a faculdade, já é formado e é professor dos professores por excelência. E quando eu vejo que ele fala Rabi, ele fala: Senhor, meu mestre. É uma adoração tremenda que sacudiu o coração de Jesus. Irmãos, Jesus ama quando você faz algo diferente. Todas as vezes que eu recebi a unção tremenda e mais poderosa de Deus é quando eu fiz algo diferente.
lado, levanta. Se você dá vontade de dar soco no ar, dá soco no ar, porque é algo que Deus está vendo. Deus está vendo e Deus contempla. Vamos fazer algo diferente. Faz algo diferente e sacuda o coração de Deus e toca o coração de Deus. Irmãos, vai ter uma campanha aí quarta-feira. Venha, busca Deus. Não importa o problema que você está passando, Deus está conosco. A palavra do Senhor fala assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está com vocês, Deus está conosco. É maior o que está conosco do que os que está no mundo. Que queres que eu te faça, meu bom mestre? Que eu quero ver. Meu bom mestre, eu quero ver. Jesus disse para ele: vê. Ele te salvou. E a Bíblia uma vez fala assim: todos, e irmãos, há um tremendo aprendo aqui, que Bartimeu olhava para Jesus. A lógica é que Bartimeu voltar para a beira do caminho. Era curado e voltava para a beira do caminho. Ele olhava para Jesus e olhava para a beira. Olhava para a beira e olhava para Jesus. Olhava para Jesus e olhava para a beira. Ele olhou, ficou na beira e falou: beira. Nunca mais. Nunca mais. E olhou para o cara e falou: aí valeu. A Bíblia diz que Bartimeu seguiu o caminho com Jesus. E todas as pessoas glorificaram o nome de Jesus. Quando você obedece, quando você alcança o coração de Deus, você é abençoado e as pessoas também são abençoadas. Tinha um irmão lá no Rio de Janeiro. E esse irmão Deus, o Espírito do Senhor chegou para ele e falou assim: vai para o ponto de ônibus, sentido Aracari, que eu vou fazer algo tremendo dentro do ônibus. Ele: Senhor, tá bom, eu vou obedecer. Ele falou: não, mas Senhor, eu não tenho dinheiro. O Espírito Santo veio para ele de novo, falou com ele: não se preocupe, que eu estou no controle de tudo. E o ônibus chegou e ele entrou dentro do ônibus. E o Espírito do Senhor desceu sobre ele de novo e disse para ele: levanta e prega o meu evangelho. E ele: Senhor, como que eu vou fazer? Esse homem é intermunicipal. E eles não vão me deixar, eles vão fazer eu calar nesse lugar. O ônibus não é municipal. Prega a minha palavra. E ele se levantou: senhores passageiros, boa tarde de salvação para todos. O Senhor me enviou aqui para pregar o Evangelho. E lá atrás do ônibus tinha um policial com uma criança de 7 a 8 anos de idade sentado no colo. Ele falou assim: ei, para por aí. Você não vai pregar aqui não, vai pregar lá na sua igreja. Você cala a boca e senta aí. O irmão sentou caladinho no banco e ficou quietinho e falou: meu Deus, o senhor vai deixar somente por isso, meu Deus? E novamente o Espírito Santo desceu sobre aquele homem. Prega a minha palavra. Senhor, mas ele está armado. Senhor, ele está armado, ele vai fazer alguma coisa. Prega a minha palavra. E ele levantou de novo aí: senhores passageiros, pela segunda vez, boa tarde de salvação para todos. O Senhor me enviou aqui. E o policial levantou: eu já te falei, você está querendo morrer? Cala sua boca, eu vou te matar. E ele diz: você pode me matar, mas eu vou morrer pregando aquilo que o Senhor me mandou falar. E o policial pegou a arma, destravou a arma e colocou na cabeça dele. E quando ele ia tirar, aquela criança, ela se levantou e falou assim: papai, não mata o irmão, papai, deixa o irmão pregar. E aquele homem caiu prostrado no chão chorando. E chorando. E as pessoas ficaram incomodadas porque ele estava chorando tanto. O motorista parou o ônibus para ver o que estava acontecendo. E o irmão tocou no ombro daquele homem e falou: homem, o que está acontecendo? O Senhor tem uma visão do céu. Explica para nós o que está acontecendo. Ele levantou a cabeça, olhou para aquele homem: irmão, e chorando.
quantos anos eu faço esse percurso? Eu estava indo para o médico, está vendo essa criança que eu tenho aí? Ela tem 8 anos de idade, ela nunca falou, ela nunca ouviu, ela é muda e surda, e agora ela falou. Glória do Senhor. Não cala se o Senhor te mandar falar, não cala, faz algo diferente. Se você quer conquistar o coração de Deus, faz algo diferente. Deus está nesse lugar. Irmão, tem muita gente, como você pode meu seguir o caminho. Tem muita gente trocando o caminho, trocando Jesus por nada, trocando Jesus por coisas banais, coisas que não têm fundamento, coisas que não prestam, que vai trazer destruição para as vidas. Não troque esse caminho, Deus, tremendo, aleluia. Aleluia. Abra vossas Bíblias no mesmo capítulo aí, 19, capítulo 1, verso 8. Diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. A riqueza que pertencia a Zaqueu era de Batibeu, porque toda a riqueza de Tibeu foi transferida para Zaqueu. O que é que Deus ensina a nós aqui, irmãos? Ele não vai dar duplicado, não vai dar quadruplicado. Tudo, se eu tiver defraudado alguém, eu vou quadruplicar. 4 vezes mais. Não importa o que já tirou de você. Não importa que os seus sonhos já estão mortos. Não importa o que está passando na sua vida, Deus vai restituir 4 vezes mais. Irmãos, glorifica a Deus, que a sua vitória vai chegar. Quanto você glorifica, quanto mais glória você levanta, mais glória desce sobre você. E o poder de Deus vai estar sobre a vida de você. Deixa o fluir do Espírito Santo na sua vida. Se você tem vontade de chorar, que chora. Se você tem vontade de levantar a mão, que levanta. Se você tem vontade de dar sopro no ar, que dê. Mas faça glorificando o nome de Jesus. Jesus está procurando alguém que faça a diferença. Alguém que glorifique diferente. Meus sonhos é grande demais, mas eu sei que Deus vai levar uma dimensão tremenda. Eu sei que nós estamos talvez em alguns degraus. Nós vamos chegar no topo, o avivamento vai chegar. O avivamento vai chegar para nossas vidas. E você vai ver vidas sendo curadas e libertas dentro desse lugar. Você vai ver batismo do Espírito Santo nesse lugar. Você vai ver algo tremendo de Deus nesse lugar. Pessoas contemplando algo tremendo. Pessoas tendo visões tremendas. Deus não quer que você viva essa rotina. Talvez vem domingo a domingo e não sente nada, não vive nada. Deus quer fazer você diferente, fazer você viver algo sobrenatural diferente. Nós estamos cansados de não ver nada. Não, nós temos que sentir isso que Deus quer em nossas vidas. É sentir a presença dEle,
extravasa. Busca Deus na quarta, no domingo, durante a semana. Agradeça a Deus pelos seus irmãos. E Deus tem algo a fazer na vida de cada um quando você se compromete a falar da verdade de Deus. Queria que os irmãos colocassem de pé. Deus está nesse lugar. Aleluia. Você jamais terá na beira do caminho. Porque caminho, beira de caminho fala de insucesso. Beira de caminho fala de vida sem prosperidade. Beira de caminho fala de mentiguez. Beira de caminho fala das coisas que não prestam. Mas quando você vai para o caminho que é Cristo, as coisas mudam. É vida de sucesso, é vida de transformação, é vida de milagre, é vida de prodígio, é vida de maravilha. Vocês farão mais milagres se você tiver fé. Irmãos, o que está faltando em nós é um passo nosso. Simplesmente um passo de fé, é crer naquilo, na nossa chamada em Deus. Nós muitas vezes somos como touros que não conhecem a força que possuem. Deus nos deu autoridade, somos demônios. Deus nos deu autoridade de repreender a enfermidade e elas desaparecer do escopo das vidas. E muitas vezes nós usamos isso porque nós não usamos a fé. Deus nos quer que nós mudamos de vida, mudamos de situação, mudamos a nossa adoração, a nossa forma de adorar. Tu és maravilhoso, Jesus. Pai tremendo, no nome de Jesus, para os teus filhos, Jesus. Eu sei que o Senhor quer fazer uma transformação na vida deles. Eu sei que o Senhor quer usar cada um deles de acordo com o chamado que o Senhor colocou na vida de cada um deles. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que o diabo não venha segurar essas vidas. Pai, no nome de Jesus, que as coisas da vida não venham atrapalhar, meu Pai, o caminhar dessas vidas da tua presença. Pai, no nome de Jesus, que o fluido do teu Espírito Santo venha descer nessa igreja, venha descer sobre cada um desses irmãos. Pai, que a partir de hoje, Pai, seja algo diferente, uma nova forma, uma nova adoração. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que eles venham adorar diferente. Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa cada um deles, Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, visita os teus filhos, ó Pai, à noite. Dê sonhos, ó Pai, espirituais. Que eles possam contemplar o céu. Que o céu venha abrir, ó Pai, como o Senhor fizesse com Geazi. Pai, tremendo seja o teu nome nesse lugar. Deus, Pai, toca, Jesus. Toca, visita, Jesus. Visita cada um deles agora, no nome de Jesus. Que o poder de Deus venha sobre eles agora nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço por esse momento aqui de comunhão contigo. Eu sou grato pela minha vida, pela vida, meu Pai, dessa igreja, pelo pastor dessa igreja. Toque em nossas vidas para que possamos ser adoradores.